não fuja, porque esse é o momento que está sendo aguardado por todo mundo nessa terra boa. E nós estamos começando o momento gastronômico do canal até agora, o momento gastronômico da Semana em Revista, o momento que vai produzir algumas pérolas da gastronomia. Mas eu quero começar o programa dizendo para todo mundo a tristeza do canal em registrar o falecimento, a partida da esposa do nosso querido Aloysio Ricardo, do nosso designer oficial, Dona Marisa, enfim, partiu, deixa muita saudade, muito sofrimento, muitas. Bom, mas também a gente sabe que as pessoas vêm e vão, e ela cumpriu uma jornada muito bonita, ela ao lado do Aloysio, e hoje, Dona Marisa, onde quer que a senhora esteja, aceita o nosso respeito, a nossa amizade, e o Aloysio, a nossa solidariedade. Um casal muito bonito, enfim, enfim, e eu também mando um abraço para Diogo, filho dele, que esteve aqui. Diogo é um fuzileiro naval, esteve no Recife para acompanhar a despedida da mãe. Enfim, Aloysio, um abraço para você. Aceita a nossa solidariedade, nosso apreço, a nossa consideração. Mas, Adelaide, eu quero que chegue. Hum, Existem alguns ingredientes que muito preciosos, e que significam, de um lado, muito sabor, é uma espécie de umami, não sei exatamente como é que é, mas de outro lado também significa uma espécie de perigo. Eu me refiro ao sal e ao açúcar. Eu lembro que o sal é tão importante que a palavra salário vem de sal, porque é, né? em algum tempo os proventos dos militares eram pagos em sal, de tão precioso que o É sal, mesmo. o valor do sal, né? E o açúcar já promoveu muita guerra, né? Os holandeses invadiram o Nordeste do Brasil por causa do açúcar, produção de açúcar. Em algum momento do século XVII, século XVI, Olinda foi uma cidade tão importante para o comércio mundial como era, por exemplo, Lisboa, né? E tudo isso graças ao açúcar. Então, eu queria que você comentasse um pouco sobre o sal e o açúcar. Olha, Alexandre, o açúcar é fonte de glicose, né? Através das substâncias através dos alimentos, não é? A glicose, ela é a fonte de energia do cérebro. O cérebro utiliza a glicose como fonte de energia, né? Então é muito importante, não é? Agora, o açúcar, ele é apresentado de várias formas. Existem os monossacarídeos, né? Os disacarídeos e os polissacarídeos. Então, quanto maior é essa cadeia, melhor para a manutenção do organismo. Por quê? Porque o monossacarídeo, ele se transforma rapidamente em glicose e aumenta o valor dessa glicose no sangue, causando prejuízos para a saúde, não é? Porque vai exigir mais do pâncreas em secretar insulina, não é? E quanto mais rapidamente esse açúcar é absorvido, mais problemas à saúde pode causar, tá? Mas, Mas não se pode também deixar de ter carboidrato na dieta, porque a gente acabou de dizer que a fonte de energia para o cérebro é a glicose. O organismo, bom, essa glicose pode também ser levada à circulação através do glicogênio que fica armazenado no músculo, né, e também no fígado. Então, se você não comer açúcar, o organismo lança a mão desse glicogênio para transformar em glicose e levar. Mas se você passa muito tempo sem comer açúcar, sua glicose pode baixar muito e você pode ter até um desmaio, não é? Uma, uma, uma situação de emergência, não é? Então, assim, tudo na vida tem que ter uma moderação, não é? Então, assim, em relação à saúde, é moderar a quantidade de carboidrato, né? Mas sempre dentro daquele valor que como é, recomendado, não é? Numa dieta, tá? Então, o importante é isso. Agora, o açúcar, ele participa de várias preparações, né? Principalmente os doces, as sobremesas, né? Todas levam
açúcar, né? Também existem preparações, como alguns molhos japoneses que levam açúcar, né? É, então, assim, é um alimento bem versátil, não é? Extremamente usado na, na culinária, não é? E na preparação de caldas para pudim, a utilização do açúcar é assim muito grande, né? E o carboidrato ele é importante para poder manter essa glicose em nível normal no sangue, né? Agora, tudo que é em excesso finda levando à patologia, como é o caso do diabetes, né? Eu, Adelaide, eu juro por Deus que eu não acredito que ninguém coma açúcar por nada disso, né? As Por, pessoas, eu não acredito que, a não ser alguns médicos, né? Alguns médicos mais malucos, né? Eu não acredito que ninguém coma açúcar por isso. As pessoas comem açúcar porque açúcar é uma você maravilha. gosta, Eu fico imaginando, por exemplo, o mundo sem o açúcar. Que coisa horrorosa, que coisa monótona, não é? né? Porque são duas coisas que quase que se complementam. Eles fazem assim, uma espécie de contraponto. De um lado está o sal do prato do açúcar, mas não era à toa, não foi à toa, não foi sem razão que durante muito tempo o açúcar era tratado como uma espécie de preciosidade pelos reis, né? Era É. então, e tinha açúcar de todo coisa, né? O cara tirava açúcar da beterraba, tirava açúcar sei lá, do mel, tirava açúcar das frutas, enfim, eu não sei. Mas, Açúcar de beterraba, ele é menos prejudicial do que a sacarose, que é o da cana, né? mas eu queria dizer assim, no alimento, qual é a função do açúcar? Não venha falar com esse negócio que é da aumentar a energia, porque não é isso, não. Quer dizer, isso é, mas do ponto de vista da culinária, qual é a função do açúcar? É realçar Olha, alguma coisa, destacar algum sabor? O que é que o açúcar faz que deixa as pessoas tão malucas com relação ao açúcar? Se você oferecer a um menino, a uma criança, a um bebê, é, leite açucarado, leite açucarado, e depois for oferecer leite sem açúcar, ele vai achar ruim. Eu não vai. estou dizendo, não estou dizendo para ninguém fazer isso, não. Eu estou dizendo que acontece se um menino, um garotinho, bebê de colo, tiver a chance de tomar leite com açúcar e depois for dado a ele leite sem açúcar, ele vai achar ruim. Porque sabe, o que encanta é esse que o açúcar tem que fascina tantas pessoas? Pois é, Alexandre, você falou numa coisa muito importante. Veja, o açúcar, ele dá sabor, ele realça o sabor, não é? Na preparação doce. Mas se você, por exemplo, você vai botar açúcar numa preparação que é para ser salgada, pode o sabor ficar muito ruim, né? Então, existem preparações que, pela receita, você tem que usar açúcar, sal, uma pitadinha só para realçar. E nem é tão importante assim, tá? Agora, como foi mesmo a pergunta? Agora eu me Não, perdi. eu estava falando com relação ao. Ah, sim, sim. Então, exatamente. Pô, veja bem, como isso aí é uma coisa importante que você disse. O leite materno, ele é bem aguado, tá? Mas é a primeiro alimento, deve ser o primeiro alimento do bebê. E ele acha ótimo aquele sabor aguado, entendeu? Agora, se você começa a intercalar o leite materno com o leite adoçado, ele não vai mais querer saber do leite materno, não. Porque o açúcar, ele tem o organismo tem uma atração muito grande, né? E há quem diga que existe até uma dependência depois que você começa a usar o açúcar para adoçar as preparações. Por exemplo, a gente conhece Lucas, que é o enterrado de Guilherme, né? Que ele, desde pequenininho, ele foi acostumado a não usar açúcar, tá? Ele só toma, todos os sucos que ele toma são sem açúcar, inclusive de limão. Uma criança tomar um suco de limão sem ser adoçada, a gente que foi acostumada com açúcar, a gente não pensa nisso, né? A gente acha sempre, ah, Maria, eu mesmo via, e ele tomava naturalmente. Então, assim, é uma questão de hábito, né? Introdução de açúcar simples. Porque a gente come açúcar
no carboidrato. A gente come arroz, feijão, não é isso? Toma leite. A gente tem na nossa alimentação várias formas de açúcar, não é? Então, não, o pão, né, através da farinha de trigo. Então, assim, o açúcar simples é que vicia, entendeu? E que prejudica. Então, deve-se evitar mesmo todo alimento que tem açúcar simples, né? Não quer dizer que nunca vai comer uma coisa, mas assim, evitar normalmente de estar comendo alimentos que são ricos em açúcar simples, né? Agora, tem a importância também, não é? Você não pode ficar, você vai fazer um exercício pela manhã, estando em jejum, sua glicose pode baixar muito e você até desmaiar, né? Então, tem a importância de você estar utilizando os carboidratos para manter a glicose no nível adequado no sangue, né? É, e interessante é o seguinte, é que diz que não, que açúcar faz mal, açúcar faz mal, açúcar faz mal. E as pessoas começam a usar os adoçantes, até porque o açúcar engorda. E a pessoa vai para o negócio, eles passa, se refastela, come, 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 e no final pede um cafezinho com adoçante, chama de gotas de hipocrisia. E É, aí o adoçante, diz que o adoçante também faz mal. Então, no fundo, eu estou achando que o que faz mal mesmo é o sabor adocicado. Como é que é esse negócio do adoçante? a gente foi criado, né, assim, na nossa geração, a usar açúcar, né, e a usar açúcar para tudo. Então, a gente ficou mais ou menos dependente de açúcar, entendeu, Alexandre? Mas a gente tem que acostumar as crianças a usar o menos possível o açúcar simples, as guloseimas, né? Agora, o adoçante, ele é uma substância que já está comprovado que não é saudável. Agora, existe a regulamentação da Anvisa que preconiza que até tantas gotas por dia não é prejudicial. O que acontece é que as pessoas adoçam o café ou o leite com adoçante, mas vão ali, tomam um refrigerante, comem uma sobremesa diet e por aí vai. Então, vai aumentando a quantidade de adoçante ingerida durante o dia, e isso prejudica a saúde, né? E o sal? E o sal? Pois é, o sal, ele é outro alimento, né, considerado vilão, né? Mas ele é de suma importância, o sal. Tudo na vida tem que ter a moderação, né? Então, veja, o sal é essencial para o funcionamento do corpo humano, desempenhando papéis importantes e em várias funções vitais, né? Então, olha, o sal é responsável pelo equilíbrio hídrico, tá? Que é o equilíbrio dos fluidos dentro e fora da célula, né? É importante para a hidratação e funcionamento adequado das células. Tem também um papel na manutenção da pressão, não é? Porque sempre que a gente pensa sal, vai aumentar a pressão, mas as pessoas que têm pressão baixa precisam do sal para manter o equilíbrio dessa pressão, né? Tem função também nos processos de muscular e nervoso. O sódio é crucial para a contração muscular e para a transmissão dos impulsos nervosos, tá? Permitindo o movimento e a comunicação entre as células nervosas. Produção de energia, absorção de nutrientes, o sódio. O sal é cloreto de sódio, né? Então, esse sódio auxilia na absorção de nutrientes no intestino delgado e nos rins, garantindo que o corpo receba os alimentos necessários para o funcionamento. Também estimula a digestão, porque o sal estimula a produção de saliva, e a saliva tem enzima, né? No entanto, ele tem que ser consumido de forma moderada. A Organização Mundial de Saúde preconiza que por dia as pessoas ingiram 5 gramas de sal por dia, tá? Então, isso é uma colher de chá de sal. Então, isso distribuído nas refeições.
evitar todos esses alimentos super processados, né? Porque eles têm o sal o sal é importante na indústria de alimentos porque ele conserva, ele é um conservante. Então, todos esses produtos superprocessados, né? Eles têm bastante sódio e bastante açúcar também. Então, é importante uma alimentação natural também está nesse sentido, né, de evitar o excesso de sal e de açúcar. Perfeito. Fora, a gente sabe que o sal realça o sabor dos alimentos. Se você tiver uma preparação, está muito bonita, tudo, mas não tem sal, ela não vai ter sabor. Quando você acrescenta um pouquinho de sal, já realça o sabor. E como ele também estimula a produção de saliva, aí você já tem mais esse benefício quando você vai comer um alimento salgado. Aí pronto, aí sal tem assim importância demais nas preparações salgadas e em algumas doces, por exemplo, hoje em dia se usa muito o caramelo salgado, tá? O caramelo é aquela preparação que você bota o açúcar numa panela, não é? No fogo e o açúcar vai caramelando e depois coloca a água e forma aquela calda. Então, hoje em dia se acrescenta sal ou flor de sal nesse caramelo e fica um sabor assim sensacional. Então, o sódio é um elemento presente no sal que ele é importantíssimo na manutenção da saúde e na culinária também. Agora, existe um sal. A gente sabe que os pacientes que têm problema renal, eles realmente têm que ter uma restrição muito grande de sódio, né? Existia, não sei se não existe mais, um sal, porque o sal comum é o cloreto de sódio, mas existia um cloreto de potássio para aquelas pessoas que têm uma dificuldade muito grande em manter a pressão. No entanto, se esse paciente tiver algum problema renal, ele não pode utilizar esse cloreto de potássio, porque o paciente renal, ele tem normalmente a taxa de potássio elevada. Então, isso aí não é recomendado para paciente renal. Como também, Alexandre, os adoçantes que têm na composição sódio devem ser evitados em pacientes que têm uma pressão alta de difícil controle, tá? Adelaide, Agora, só para completar aqui, em relação à importância, sim, aqui no Brasil existe uma legislação que preconiza que no sal exista o acréscimo de iodo, principalmente em relação àquelas regiões lá do sul, sudeste, são regiões muito frias e que exigem da tireoide um trabalho muito grande para manter a temperatura do corpo. E isso faz com que a tireoide cresça e apareça aquela doença chamada bócio, tá? Então, essa adição do sódio do iodo no sal já é para prevenir esse crescimento da tireoide. bom, uma coisa, uma curiosidade que eu tenho é com relação a se existe para o sal alguma substância que esteja para o sal, assim como os adoçantes artificiais estejam para o açúcar. Existe sal artificial? Olha, Alexandre, não tem não. Agora tem esse sal que eu lhe falei, né? Para aquelas pessoas que têm uma pressão arterial de difícil controle, existe o cloreto de potássio, né? Agora, substituição para o cloreto de sódio. Bom, veja só, se a pessoa não pode, não está tendo como controlar a pressão e não existir esse tipo de sal, ou se esse tipo de sal também não fizer nenhum efeito, as ervas naturais e as secas, né, orégano, alecrim, elas dão um sabor ao alimento que mais ou menos substitui o sal, mas não é tão. Por exemplo, se você pegar um molho de tomate
e não puder botar sal nele, pode botar orégano, fica um sabor agradável, entendeu? Perfeito. Bom, e assim nós estamos chegando ao final de mais uma edição desse momento gastronômico na programação regular da Semana em Revista. Vou mostrar aqui a nossa marca, essa marca maravilhosa feita pelo nosso Luiz Ricardo. E mais uma vez eu registro nossa saudade, nossa solidariedade ao Aloysio pela partida de Dona Marisa, que foi é uma coisa muito forte na sua história pessoal. E nós sabemos disso. Aloysio, nossa solidariedade, o nosso carinho e a nossa força. Força, Luiz. Eu sei que isso é uma aprovação a mais na sua vida, mas você é forte e Dona Maria será sempre com você e com todos nós. Mas, Adelaide, e a pauta